Fim de semana de GP de San Marino de MotoGP, mas sem definição de título, porque afinal o Alex Marques conseguiu barrar o match point do Marc Marques em Misano. Se você falar pro Marc que ele fez corpo mole na Catalunha, ele vai ficar bem em pé da vida e dar uma resposta atravessada, porque foi isso que ele fez nessa quinta-feira, mas não é nada disso que eu quero falar hoje. Porque o grande assunto dessa quinta-feira foi, na verdade, relacionado ao futuro da Yamaha, porque eles exibiram para todo mundo, pela primeira vez, a moto V4. Ela vai continuar chamando YZR M1, apesar dessa mudança de motorização, mas é uma moto completamente nova, porque afinal, um motor V4 não cabe numa moto onde tem um motor 4 em linha. Então eles precisaram fazer um projeto completamente novo. Por que eles apresentaram essa moto em Misano? Porque ela vai correr no Grande Prêmio de San Marino da Riviera de Rim. Mas não vai ser com Fábio Quartararo, não vai ser com Alex Rins, Jack Miller ou Miguel Oliveira. Ela vai correr com Augusto Fernandes, que é o piloto de testes da marca. É mais um passo nesse processo de desenvolvimento, né? De acordo com a Yamaha, é um teste de estresse, para ver como a moto se comporta numa condição de corrida mesmo, para avaliar ela de verdade. Eles já fizeram dinamômetro, já fizeram correlação de pista, e agora eles vão colocar numa situação de vida real mesmo, né? Para aquilo que a moto está sendo desenvolvida, para ver como ela se sai. Então, antes dela efetivamente ir para a pista nos treinos de sexta-feira, eles apresentaram para todo mundo, fizeram ali uma coletiva de imprensa reunindo a cúpula da Yamaha para dar algumas explicações. Eles não deram detalhes, a gente sabe que essa moto foi testada na segunda-feira, no começo da semana, em Barcelona, né? Tanto Honda quanto Yamaha ficaram na pista para fazer um dia de testes privados, mas foi um teste atrapalhado pela chuva. A gente tem alguns rumores de tempo de volta, parece que eles rodaram um segundo, Quartararo rodou 1,5 segundos mais lento do que o tempo dele no GP de Barcelona, mas a gente não sabe exatamente qual era a condição. Como eu falei, choveu, a gente não sabe, a gente não tem muita informação. E eles também estavam proibidos de falar, tá? A Yamaha pediu para que os pilotos não falassem e pediu para que os jornalistas também não perguntassem, porque eles não poderiam dar informações sobre esse teste. Então, faz parte do mistério, mas a gente tem algumas pistas, né? O Alex Rins, por exemplo, se mostrou bem animado com o projeto e ele falou até que seria engraçado, que seria uma loucura se a V4 batesse uma das 4 em linha, né, no fim de semana. Vai ficar todo mundo, obviamente, muito de olho, né? Todo mundo grudado ali para saber como essa moto vai se comportar. É importante ver que ela não vai, se ela não vai quebrar, se ela não vai ter nenhum problema e se eles vão conseguir efetivamente fazer o fim de semana por completo. Mas o que a Yamaha deixou claro é: eles não vão tomar nenhuma decisão de desenvolvimento baseado no resultado dessa corrida. Ela tá lá para ser testada e, se as coisas derem certo, depois tem outros testes, Sepang e Valência, que eles mencionaram. Mas o processo continua. E na próxima segunda-feira, tem um teste, um outro teste, e aí esse é um teste coletivo, porque é um teste da IRTA, todo mundo vai estar lá, inclusive a imprensa, inclusive cronometragem. E aí Quartararo, Rins e o Miller provavelmente vão testar essa moto. O Oliveira fica fora porque o Oliveira não vai continuar na equipe no próximo ano. A gente ainda não sabe qual vai ser o futuro do Oliveira, então não faz sentido entregar para ele a moto que está sendo desenvolvido, que é um projeto futuro da Yamaha. Outra coisa que eles deixaram claro: eles não bateram o martelo sobre a adoção do V4. Eles ainda estão fazendo comparações, eles ainda estão fazendo análise, e o que eles estão dizendo é: a gente vai correr com um protótipo que for mais competitivo. Mas certeza mesmo, eles ainda não têm, eles ainda estão nesse processo de avaliação. Então a gente ainda vai ter que esperar para saber efetivamente o que vai acontecer. O que a gente sabe é que Fábio Quartararo já está ali num processo de enterrar o 4 em linha, né? O Quartararo já tem convicção que tem que passar para o V4, que o 4 em linha já bateu no teto, que não tem mais o que fazer com aquele motor. Então ele já está ali insistindo um pouco que é melhor mudar logo essa motorização. Agora, uma coisa que todo mundo tinha falado, que todo mundo tinha perguntado, era sobre a possibilidade dessa moto já correr nessa temporada com os pilotos titulares. Então, por exemplo, o teste com o Augusto Fernandes vai bem, então já vamos dar a moto para o Quartararo vai correr com ele. Não dá. Não dá por uma razão. O caso do motor em si não é um problema, porque como a Yamaha, assim como a Honda, está no grupo D de concessões, o motor delas não está congelado. Então elas podem desenvolver, o que significa que elas podem trazer motores novos ao longo do ano. Só que tem outras limitações. Uma dessas limitações diz respeito à carenagem. Eles têm 2 homologações nesse grupo de concessões para fazer na temporada. No momento que eles fazem a segunda homologação, eles perdem a primeira, então eles têm que fazer uma troca. E a Yamaha já fez essas 2. Mas não é só isso que está impedindo. Tem uma outra questão da relação de transmissão, que eles também têm que
declarar ali qual é no começo do ano, o que eles vão usar, e eles não podem trocar depois. Então, eles teriam que fazer essa troca para poder usar a moto do motor V4. Como não tem como fazer isso, não vai poder e vai ter que encerrar a temporada com a M1 de 4 em linha. O Jack Miller falou que adoraria poder testar a moto para em corrida, né, para ir colhendo dados e tudo mais, e acho que seria muito útil, especialmente no caso do Miller, que é um cara que tem experiência com outros V4, né, mas não vai poder. A Yamaha deixou claro também que o trabalho do Augusto Fernandes e do André Dovizioso tem sido vital nesse trabalho, que os dois têm se completado muito bem, e a gente está vendo essa tendência, né, das equipes agora terem 2 pilotos de testes. O tempo piloto de teste nem era tão popular assim, mas agora eles estão em alta. E aí, a maioria das equipes está tendo 2 pilotos, né? A gente tem a KTM, por exemplo, com o André Dovizioso, com o Paul Espargaró e o Dani Pedrosa. A Yamaha com o Dovi e com o Augusto Fernandes. A Honda tá com o Nakagami e o Alex Espargaró. A Ducati tem o Michele Pirro. E aí, nesse ano, quando eles renovaram o contrato do Nicolo Bulega para o Mundial do Superbike, eles confirmaram que ele seria também piloto de testes para a MotoGP. Então, a única que só está com um piloto de testes é a Aprilia, que tem o Lorenzo Savadori. Então, tem ali uma proposta para o Miguel Oliveira assumir essa função. O Jorge Martin já até avaliou que seria ótimo tê-lo ali. Mas o que se diz é que o Oliveira está muito mais inclinado a aceitar uma proposta para correr no Mundial do Superbike. O Oliveira foi descartado da Yamaha, né, mesmo tendo ali um contrato até 2026. O contrato dele foi rompido por performance. E ele ainda está analisando opções. Ele disse que ele tem algumas opções na mesa e que ele ainda não bateu o martelo daquilo que ele quer fazer. Então tem essa tendência de ter 2 pilotos de teste, e eles destacaram que o trabalho dos dois tem sido muito importante porque eles são ali complementares. O próprio Dovizioso disse que está gostando muito de trabalhar com o Augusto, porque eles têm ali uma sintonia boa, o feedback deles se completa. E a Yamaha aprovou tanto o trabalho ali que o Dovizioso já tinha um contrato longo até 2027 e agora o do Augusto Fernandes também foi renovado até o final de 2027. Então tem aí uma expectativa positiva em relação a essa moto, né? O próprio Dovizioso falou que desde o primeiro teste ele gostou da moto, que se sentiu confortável com ela, que as coisas foram melhorando ao longo do tempo. Então é um fim de semana que vai estar todo mundo de olho ali nessa moto da Yamaha. Como vocês viram aí nas imagens, é uma moto que está no que eles chamam de layout corporativo. Esse layout clean, ele tá só basicamente azul, tem ali os detalhes em preto, mas não tem muito logo de patrocinador, tem só a marca da Michelin, que é a fornecedora de pneus, e tem marcas relacionadas à Yamaha, obviamente, né? Tem ali o slogan de Wraps Your Heart, tem a marca ali do 70, que é os 70 anos de Yamaha, e só, não tem muita mais coisa. Tem o logo da M1 e esse tipo de coisa. Então é uma moto bem clean, limpinha, pra gente poder ver ela direitinho no detalhe, pra gente poder ver tudo. É uma moto bem diferente, né? Tem ali a diferença de escapamento, é uma moto mais estreita, porque tem a diferença do tamanho do motor. O motor 4 em linha é um motor mais largo, então acaba sendo uma moto mais larga também. E aí, se a gente falar, putz, mas por que a Yamaha tá fazendo essa mudança, né? Tem, claro, a questão de performance, que era um problema, mas a Yamaha, os indicativos dela são de que ela não perdeu a fé no 4 em linha. Ela continua achando que dá para ser competitiva com 4 em linha, muito embora ela não esteja conseguindo fazer isso, né? Mas ela continua acreditando que dá. Mas tem uma outra questão, porque o regulamento da MotoGP vai mudar em 2027, e nesse novo regulamento tem uma limitação aí, no tamanho da aerodinâmica. Então a moto vai ter meio que um padrão ali de tamanho. Se, por conta do motor 4 em linha, você precisa de uma moto mais larga, a tua questão da aerodinâmica vai ficar um pouquinho mais limitada também. Então, é uma questão também que eles tiveram que pensar, né? Ou eles vão explorar a aerodinâmica, ou eles vão ter que adaptar o motor para ir no caminho de todo mundo. Então, eles deixaram claro que é um experimento que eles estão fazendo para ver o que vai ser melhor. Mas era um experimento necessário também pensando no futuro. Não deve demorar muito mais para eles baterem um martelo, mas talvez demore mais para eles contarem pra gente, né? Talvez eles já até tenham uma definição, mas ainda estão fazendo esse mistério, e acho que o mistério faz parte também do jogo. Se a gente lembrar lá atrás, quando o Valentino Rossi mudou da Honda para a Yamaha escondeu o jogo até o final, que era para ele não mostrar tudo que aquela moto era capaz de fazer, que era para pegar todo mundo de surpresa, e aí quando eles efetivamente mostrassem o potencial do M1, não daria mais tempo para todo mundo reagir. Então, talvez, né, é uma possibilidade. Veremos, o tempo vai dizer. Mas, de qualquer forma, tá aí a moto e a gente vai ficar de olho nela no fim de semana, certamente, porque tá todo mundo curioso para saber
qual vai ser a velocidade máxima, qual vai ser o desempenho, se ela vai bater um 4 em linha, se a moto vai ficar inteira durante todo o fim de semana, se tudo vai funcionar normalmente. Eu espero que sim. Agora me conta aí, qual é a sua expectativa? Você tá na torcida pela substituição do 4 em linha pelo V4? Ou você é da torcida do 4 em linha? Eu confesso que eu acho muito legal esse esquema de você ter um motor diferente de todos os outros. Mas eu também acho que tá ficando muito difícil para eles, né, vencerem nessa condição. Então, a mudança se faz necessária. Me conta aí e a gente se vê depois. Valeu!